sou a Miriam, tenho 3 anos e 10 meses. Eu sou o Luiz e tenho 4 anos. Eu sou a Vilma, eu tenho 3 anos. Meu nome é Luiz Carlos, tenho 3 anos e 4 meses. Há 9 anos fui diagnosticado com diabetes tipo 2. Meu médico me indicou a cirurgia metabólica. Além de controlar o açúcar, ainda melhorei a pressão, o colesterol e de quebra perdi peso. Olha, nasci de novo. Boa noite, depois de 15 dias, eu sei que vocês estão com saudades, nós estamos de volta no Bari Live. As 2 semanas passadas nós estivemos em congresso, onde nós realizamos o maior congresso em tamanho e número já feito até hoje no Brasil sobre cirurgia bariátrica e metabólica. Foram 2 semanas de intenso trabalho, mas que valeu a pena. E hoje, voltando, eu sei que vocês estavam ansiosos, nós vamos ter um tema bastante interessante, que é a compulsão alimentar antes e depois da cirurgia bariátrica. Vamos entender o que é compulsão, o que é essa palavra, de repente a gente vai entender se cada um de nós tem ou teve um pouco disso antes e depois da cirurgia. E para falar para esse tema hoje, nós vamos ter aqui a doutora Loreta Capaz, que já veio, já é nossa habituê do programa. A Loreta, ela faz parte do Ambulim, que é o grupo de transtorno alimentar do Hospital das Clínicas, do Greco. Ela também trabalha no Instituto, deixa eu só virar a página aqui, porque o currículo dela é tão extenso que a gente tem que pegar várias páginas. Do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e também é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, da IFSO e da ABESO, Associação Brasileira do Estudo da Obesidade. E junto dela, o Dr. Hélio Tonelli, que também já é habituê aqui do nosso programa, que é um médico psiquiatra de Curitiba, é mestre em farmacologia, trabalha na clínica do nosso ex-presidente, Dr. Caetano Marquezini, e pesquisa muito essa interface de obesidade e comportamento. Meu nome é Luiz Vicente Berti, eu já estou aqui com vocês algumas vezes, nessa panelinha de pessoas que sempre estão apresentando esse programa, e eu sou cirurgião bariátrico, e nós vamos começar. Antes de mais nada, Loreta, the ladies first, o que é compulsão alimentar? Vamos lá, primeiro eu quero agradecer esse convite de novo, é um prazer estar aqui mais uma vez. Compulsão alimentar se caracteriza, na verdade, através de episódios de compulsão, onde o paciente tem descontrole, ele come exageradamente, ele come mais do que qualquer outra pessoa comeria, em um intervalo curto de tempo. Então, a gente considera uma média de intervalos mais ou menos de 2 horas, e esses episódios têm que acontecer ao menos uma vez por semana, num período de 3 meses, é o que a gente fecha. Aí mudou, né, a nossa categoria aí, de acordo com o DSM. Com o DSM-5, né, vocês não sabem, é o nosso dicionário para poder falar sobre algumas doenças, alguns transtornos, etc. O paciente acaba comendo escondido, ele tem vergonha, ele sente muita culpa, muita repulsa. O que mais? Vamos lá. Mais ou menos isso daí. Quando a gente fala em compulsão alimentar, eu gosto de tentar traduzir a linguagem do paciente. E muitos pacientes falam em compulsão alimentar e eles estão se referindo a fenômenos muito diferentes. Isso que a Loreta falou é a definição operacional, né, do negócio de compulsão alimentar. Mas quando um paciente se queixa de estar compulsivo por alimentos, na verdade ele está se queixando de uma série de coisas. De uma compulsão verdadeira, de uma perda de controle, ele pode estar se queixando de ser um beliscador crônico, ele pode estar se queixando de que se alimenta toda vez que tem uma emoção negativa ou até mesmo uma emoção positiva, ele pode ser adicto à comida e comer para aliviar os sintomas decorrentes da abstinência que a comida pode dar a ele. Então, é muito importante que a gente saiba que quando os pacientes se queixam de compulsão, eles estão se referindo a uma ampla gama de fenômenos comportamentais. E aos episódios, né? Não necessariamente ao transtorno, tá, pessoal?
a compulsão alimentar nem sempre ela vem junto de um transtorno. A pessoa pode ter só um episódio de compulsão alimentar e não ter o transtorno de compulsão. Mas para mim que sou leigo, assim, dependendo da etnia das pessoas, tem italianos, árabes, assim, geralmente você pula a sala e vai direto para a cozinha. Comer faz parte de qualquer tipo de situação. Desde de um velório até de um batizado, a comida faz parte. Isso é muito, né? Nós temos as nossas mães e avós também, que se eu estou ruim, vou fazer uma comidinha, fazer alguma coisa. Aonde está o limiar daquela pessoa que gosta de comer, que tem prazer de comer, que quando a pessoa entende compulsão, às vezes a gente no consultório nos disse muito, que para ela compulsão não é só essa coisa de comer escondido, que é uma das faces. Mas às vezes ela acha que compulsão é comer demais ou comer toda hora. Como é que determinado alimento também. Ou determinado alimento. Como é que é isso na tua visão psicológica? Como é que é isso na tua visão psiquiátrica? Porque vocês dois trabalham juntos e se intercomunicam. Uma hora você passa para lá, outra hora você passa para cá. Uma hora eu preciso de remédio, uma hora eu preciso de terapia. Então, dentro desses dois parâmetros, que são algumas perguntas que já começaram a chegar, o que é isso? O que é a diferencial do eu comer demais ou eu me esconder de comer? E como é que funciona isso no teu dia a dia, na sua vivência e na sua, Hélio? Vou definir a questão da psiquiatria. De fato, essa é uma pergunta importante. Muitas vezes é muito difícil a gente conseguir definir o que é um fenômeno psicopatológico, ou seja, o que é um comportamento doentio. E hoje em dia, o que os estudos de neuropsicologia da obesidade dizem é que uma das principais variáveis relacionadas à compulsividade é a sensação de perda de controle. A sensação de perda de controle, quando o paciente diz assim, olha, eu até percebo que eu cheguei no meu limite, eu quero parar, mas eu não consigo. Isso pode acontecer numa série de fenômenos compulsivos alimentares. Então, é a sensação de perda de controle que se segue de desmoralização, por exemplo. O paciente se sente muito mal e continua comendo. É a perda de controle que faz, muitas vezes, o sentimento negativo que é retroalimentado com um desejo de continuar comendo alimentos palatáveis. Então, essa é uma das variáveis. Ela não é a única. Existem diversas outras. Não sei se a Lolita quer completar. Mas essa seria o parâmetro mais bem estudado a respeito de compulsividade. Não ter um parâmetro, não ter um freio. Para falar de compulsão. Sim, para falar de compulsividade. De compulsão, sim. Loreta, a Thelma, ela está perguntando, que ela está estudando sobre o assunto, ela gostaria de saber quais são os pensamentos sabotadores mais comuns na compulsão e junto com a cirurgia bariátrica. Ótima pergunta, Thelma. A gente recebe muito em consultório paciente reclamando sobre os pensamentos, sobre as desculpas que ele mesmo arruma para poder comer. Ele está lutando contra isso, ele fez a cirurgia ou ainda não fez a cirurgia, né? Nem todo paciente que vai operar, de repente a gente chega lá nessa hora, mas nem todo paciente que vai operar tem compulsão alimentar, mas o pensamento que fica em cima dele é: eu vou comer hoje porque eu estou cansado, porque eu estou desmotivado, eu vou comer hoje porque eu mereço, eu vou comer hoje porque eu não sei dizer não para uma pessoa me fez com tanto carinho esse doce, como é que eu vou dizer não? Né? Então, assim, são vários fatores, vários pensamentos que, por mais que a pessoa lá dentro diga que ela não quer comer, que ela sabe até que de repente ela está numa dieta e ela não pode comer, enfim, ela acaba aceitando por conta desses pensamentos que só a sabotam. Por isso que a gente dá o nome de pensamentos sabotadores. Dentre outros, tem várias situações, né, que fazem com que ele se renda a esses pensamentos, a esse movimento aí do comer compulsivo, comer transtornado, enfim. Quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente sabe que não deveria fazer, a gente tem que criar uma narrativa para continuar fazendo isso. Essas narrativas que incluem esses pensamentos sabotadores. E essas narrativas são de sofisticação variável. Narrativa seriam as desculpas. Sim, as desculpas são desde as mais esfarrapadas. Eu fiz isso porque eu estou triste, eu fiz isso porque eu sou alegre, eu estou alegre. É muito importante que a comida regula a emoção negativa. Isso também é um conceito novo em psicologia e a gente está começando a compreender um pouco melhor. Nós usamos comidas palatáveis para aliviar sentimentos negativos. Chocolate seria um deles. Chocolate, açúcar, trigo. Que é muito ligado à serotonina e deficiência de serotonina. Isso regula as emoções. Então, eu como e dá o prazer, mas 5 minutos depois me dá a depressão porque eu fiz errado, porque eu não devia ter comido, porque eu vou engordar, e aí começa aquele... Você ativa o pensamento sabotador, dor. Que mantém... O paciente passa a não respeitar o relógio biológico para poder comer
em determinadas horas para tentar desafogar aí uma reunião que foi difícil, uma ligação que ele recebeu indesejada. Compulsão alimentar e aquela pessoa que chega às 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, e vai na sua geladeira e come o alimento frio, porque, mesmo ela comendo pouco, ela sente os olhares da família dizendo que ela deveria estar fazendo mais dieta. Então, durante o dia, ela passa e quando o mundo dorme, ela vai e come aquilo que tem. Essa é uma compulsão? Isso é a gente está dentro dessa linha ou já estamos indo para outro lado, para outra situação? Quem? Pode, Loreta. Independente do horário, né? A gente pode falar também do comer noturno, mas se o paciente ele já se segurou o dia inteiro, justamente porque ele não quer comer na frente de alguém, a gente vai voltar por aquele pensamento sabotador. Ufa, então agora eu posso comer, agora eu cheguei em casa, agora eu estou na minha zona de conforto, vou comer sozinho, vou comer escondido para não ter ninguém me criticando em cima disso. Existe outro transtorno alimentar, que é um transtorno do comer noturno, mas que não se caracteriza aqui agora. Eu queria só acrescentar alguma coisa sobre a síndrome do comer noturno, que é uma condição muito frequente em candidatos à cirurgia bariátrica. E ela se caracteriza tanto por aquele indivíduo que acorda, depois de ter pegado no sono, depois de ter conciliado o sono, ele acorda para comer, quanto aquele indivíduo que come grandes quantidades de comida depois de ter jantado. Então, as duas situações são enquadradas como síndrome do comer noturno. E ela se caracteriza como uma alteração de ritmo biológico, de ritmo circadiano, em que a fome aparece em horários inconvenientes ou em horários pouco comuns. Ela não se caracteriza basicamente, fenomenologicamente, como compulsão. Aproveitando, cirurgia tem 2 meses. E como a comida era meu refúgio para tudo, eu tenho picos de depressão. O que devo fazer? Olha, eu acho que a melhor forma de você voltar a regular esses sentimentos negativos que não com a comida é a atividade física. Atividade física, a gente sabe que é um excelente recurso para que você volte a controlar essas emoções negativas que antigamente, outrora, você controlava e regulava com alimentos palatáveis, né? Cuidado com outras coisas que causam prazer. Substâncias, jogo, compras, sexo, álcool, internet, rede social e tanta coisa. Loreta, a Jamília, ela diz que ela não consegue controlar a compulsão por doces. Ela não consegue, eu não consigo me controlar. Oi, Jamile. A compulsão por doce, de repente, faz com que você... a gente precisaria entender o que é que faz você buscar o doce. Né? O Dr. Berto está aqui do lado, acho que ele pode ajudar também, no seguinte sentido de que, se tiver faltando alguma vitamina para você, o seu corpo vai buscar alguma energia. De repente, você já tinha uma vontade de doce antes, você parou de comer o doce por conta da cirurgia, mas se você também não tiver usando o suplemento vitamínico, de bem com seus exames, estiver tudo regular, certinho, o seu corpo vai pedir energia. Então, é muito normal também que você busque alguma coisa que te traga essa energia rápida, que também pode ser o doce. E aí vai juntar de acordo com a sua preferência, que pode ser o chocolate, pode ser uma torta, pode ser, sei lá, o açúcar em si. Bom, para vocês dois, o que seria um paciente que está antes da cirurgia? Vamos dividir antes e depois, né, o que a gente pode fazer. Antes da cirurgia, provavelmente quando a gente escuta isso aqui, a comida era meu refúgio para tudo. De repente, será que o momento onde essa cirurgia foi realizada era o melhor momento? Será que isso foi bem tratado? Isso não seria alguma coisa que teria que ser desenvolvido um pouco mais no pré-operatório? Ou quão é importante passar para as pessoas que estão nos ouvindo que seja o mais verdadeira possível nas suas avaliações. Porque a gente sabe que as pessoas desejam uma vida inteira de sofrimento, uma vida buscando tratamentos que não dão certo, e quando vê a cirurgia bariátrica, vem aquilo como uma porta da salvação. E às vezes, no medo de não ser aprovada, ou pela psicóloga, ou pelo psiquiatra, ou pela nutricionista, pelo médico, às vezes omitem informações fundamentais. Loreta, como é que vocês dois no dia a dia, na nossa prática, como é que vocês lidam com isso? O que vocês orientam para as pessoas para que a gente possa, eventualmente, não ter isso aqui no pós-operatório, onde aí depois você tem que, às vezes, voltar alguns passos para poder caminhar? Olha, eu costumo ser muito clara para o paciente, mostrar para ele que, naquele momento, eu estou ali para ajudar. A gente tenta fazer o elo iniciar uma parceria ali.
explico para ele exatamente isso que você falou, que é importante para ele contar a verdade, contar tudo o que está acontecendo com ele, o motivo dele estar ali, né, para operar. Isso tem que ser uma vontade dele, né? Essa é uma decisão que muitas vezes eu falo para o paciente que tem que ser solitária, apesar dele estar sendo encaminhado às vezes por médico ou por alguma outra especialidade, diversas tentativas de perder peso, mas o meu papel ali não é barrar o paciente, né? É ajudar. E a cirurgia é comprovada que salva vidas, que ajuda, que dá qualidade, né, de vida para o paciente e abre aí um novo recomeço de vida. Então, se eu estiver ali para ficar barrando o paciente, eu não vou estar fazendo o meu trabalho enquanto psicóloga e parceira, né? Então, assim, é bacana com que ele sente ali e conte tudo para a gente, para que eu possa orientar da melhor maneira, de acordo com o ritmo de vida que ele tem, explico para ele o que vai acontecer. É muito mais uma psicoeducação do que uma avaliação, aquela coisa de, né, que a palavra em si traz. Então, se ele chegar ali e já com algum transtorno de compulsão, alguma coisa, eu explico para ele que, de repente, aquele pode não ser o melhor momento, encaminho para o psiquiatra faz o trabalho dele e, no melhor momento, ele vai operar. Né? Ele só não pode chegar ali ansioso, dizendo que ele tem que operar daqui 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, porque ele vai às férias dele. Não, a gente tem que entender que o melhor momento para ele é o que ele tiver mais preparado para lidar com tudo isso depois, porque não vai ter volta. Hélio, antes da cirurgia, mais terapia, mais remédio, uma combinação de cada caso, onde a gente tem na tua vivência de consultório, como é que você trabalha com esse paciente? Cada caso é um caso, mas a gente observa uma coisa muito interessante. Pacientes que têm algum tipo de comportamento alimentar disfuncional e se candidatam à cirurgia bariátrica, e essa população é muito grande, 95% dos pacientes que se candidatam à cirurgia bariátrica têm algum tipo de alteração de comportamento alimentar. Assim, a grosso modo, bem porque as pessoas entendem, quais seriam as 3, 4 principais disfunções essa que você classifica? Ok, isso é muito importante. Primeiro é o transtorno de binge, né? Binge é uma palavra que nós usamos para definir episódios em que a pessoa consome uma quantidade de caloria muito superior que a imensa maioria das pessoas conseguiria consumir na unidade de tempo. Tá? O transtorno de binge é um deles. A síndrome do comer noturno, que são as pessoas que dormem, acordam, comem, ou que comem depois de terem jantado, e uma condição ainda pouco popular, até no meio de quem trata transtornos alimentares, que é o grazing, o picking e o snack eating, que em português seria sinônimo de beliscar, né? São os beliscadores, são aquelas pessoas que comem pequenas quantidades de alimentos de forma não planejada entre as refeições. Hoje em dia a gente sabe que o grazing, o beliscar, pode ser uma forma subsindrômica de comportamento alimentar, de transtorno alimentar. Seria uma forma subsindrômica de bulimia. Essas são as 3 principais condições. Existem várias outras condições, como a adição à comida, a dependência de comida e o comer emocional. Mas por que é importante avaliar e tentar classificar cada um desses transtornos? Primeiro, porque eles acabam prejudicando ou atrapalhando os desfechos pós-operatórios. Pacientes que têm transtornos de comportamento alimentar não se tratam adequadamente, eles vão continuar tendo transtorno de comportamento alimentar depois da cirurgia e eles não vão ter a perda de peso e a recidiva da obesidade é quase que inevitável. Mas outra coisa importante é que a boa parte dos indivíduos que apresentam transtornos do comportamento alimentar, eles apresentam sintomas ansiosos ou depressivos também, que podem ser tratados. A boa notícia é que tratar um quadro depressivo ou um quadro ansioso com medicação, com psicoterapia, não é uma coisa complicada na maioria das vezes. Esses sintomas remitem com o uso de medicação, até com uma psicoterapia. Então a gente precisa fazer essa avaliação para poder tratar essas pessoas e encaminhá-las melhor para a cirurgia. Seria mais fácil para os dois, quem quiser responder, seria mais fácil eu tratar essa pessoa mais magra do que ela naquele estado de obesidade que ela se encontra? Sim, porque a obesidade... Encatando a pergunta, a cirurgia bariátrica, ela ajuda também a melhorar esses transtornos? Certamente, certamente. A obesidade, ela aumenta a morbidade, ela aumenta a gravidade de condições como depressão, ansiedade e transtornos alimentares.
indivíduos obesos, eles têm sintomas depressivos, ansiosos e de sintomas de comportamentos alimentares anômalos que são refratários, eles são rebeldes ao tratamento farmacológico. Então, a resposta é sim. E a outra coisa que é importante, eu sempre brinco com o João Caetano, com quem eu trabalho, ele sempre diz, você tem que conversar com o Hélio porque eu não opero o cérebro. Eu falo, Caetano, você opera o cérebro sim, não é? Porque o cérebro se comunica com o aparelho digestório. E... Hoje a gente sabe que o aparelho digestivo, hoje, ele tem uma produção de mais de 300 hormônios que estão relacionados completamente. Hoje já não existe mais essa coisa estanque, lá em cima, aqui embaixo, é uma junção só. Deixa eu fazer aqui, que está chegando muita coisa. A Thaís, ela está em processo de cirúrgico, hoje, depois das avaliações com psicólogo e com psiquiatra, ela entendeu que estava emocionalmente estável e está indo para a cirurgia num processo melhor. A Karina, ela já disse que ela viu sobre um medicamento para indicação alimentar, assim, sem, obviamente, citar nomes nem nada, mas já existe esses remédios, existem coisas novas no mercado que possam tratar? Então, nada tão novo, né? Cada caso é um caso, eu acho que não existem grandes novidades, a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra novidade em medicina, porque ela é perigosa. Mas existem medicações... Que é bom hoje, amanhã... Amanhã talvez não seja. Então, às vezes é preferível alguma coisa que está no mercado há algum tempo, que já se demonstrou ser seguro. E às vezes o que é novo é só uma coisa pintada de uma cor diferente, que já foi usada no passado e não serviu. Né? Então, não existe a droga para todas as compulsões alimentares, para todos os transtornos alimentares. Cada caso é um caso, cada caso vai responder com uma abordagem farmacológica ou psicoterapêutica diferente. A Andréia disse que está operada há 2 anos, está muito bem, então ótimo, ela não deve ter nenhuma compulsão, está muito bem. A Jamile, a gente acha que já respondeu a sua pergunta. A Rosemary diz que a terapia pode ser junto à medicação. Qual o índice de pacientes pós-bariátrica que acabam tendo compulsão? Sim, a terapia e medicação, perfeito, né? Vocês já acabaram de falar. Existe um aumento ou não? Já existe alguma coisa na literatura que no pós-operatório? Nós já estamos agora 22 minutos, estamos chegando na metade. Então vamos sair do pré, vamos entrar no intra e no pós-operatório. Qual o índice de pacientes pós-bariátrica que acabam tendo algum tipo de compulsão? E quais seriam as mais frequentes que poderiam ter? Compra, droga, que não seriam alimentares, né? Seriam compulsão. Mas dentro das alimentares, o que a gente pode desenvolver? Porque depois é aquela história. De repente eu tenho uma compulsão e eu não estou comendo direito porque o meu estômago é menor. Como é que funciona isso? O paciente que tem compulsão alimentar, no pré e acaba que não trata, ou enfim, se ela volta, né, tem aparece aí de novo a compulsão alimentar, a gente tem até uma dificuldade para entender se ele tem mesmo compulsão alimentar, né? Porque os critérios que a gente falou no começo, às vezes não se enquadram em quem está no pós-operatório. Por quê? Porque o estômago já está pequenininho. Né? Então, ele tem a compulsão alimentar porque ele, de repente, belisca, igual os outros transtornos que o Hélio comentou, mas o que importa para mim, enquanto profissional, é o que é que ele sente naquela hora. Né? Se ele tá comendo pouco, se ele está comendo em intervalos pequenos, e aí assim a gente consegue perceber se ele está tendo compulsão alimentar ou não. Se ele sofre depois, mas também, além desse, ele pode desenvolver uma bulimia por medo de engordar. Eu tenho um paciente que era obeso, pesava 150 quilos e hoje está com anorexia. Acontece também. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, ou até, de repente, ele já bebia e ele tem uma compulsão por álcool hoje. É uma coisa muito importante, a gente tem que prestar atenção e o paciente tem que contar para a gente isso também no pré, para que a gente possa orientá-lo de acordo com o que vai acontecer no pós-operatório. Então, sim, ele pode ter anorexia, ele pode ter bulimia, ele pode ter outras compulsões. Eu gostaria de acrescentar uma coisa que eu acho que é importante. Todo paciente portador de uma compulsão alimentar diagnosticada que não tratar essa compulsão alimentar vai continuar tendo uma compulsão alimentar depois da cirurgia bariátrica.
Ocorre que alguns pacientes portadores de obesidade mórbida, eles têm sensação de perda de controle sobre a alimentação, que não se caracteriza como, por exemplo, um transtorno de binge, uma compulsão bem caracterizável. Esses pacientes podem ter remissão completa dessa sensação de perda de controle, porque a cirurgia bariátrica e o emagrecimento melhoram situações que são típicas da obesidade, como a inflamação crônica e sistêmica causada pela obesidade. Existe uma melhora do microbioma intestinal, do tipo de bactéria que a gente tem no intestino. Isso também tem relação com comportamentos alimentares anômalos. Existe uma melhora do mecanismo de resistência cerebral à insulina, que melhora também comportamentos alimentares anômalos. Então é muito importante a gente diferenciar os transtornos do comportamento alimentar característicos da obesidade. Esses podem melhorar com a cirurgia bariátrica, só com a cirurgia bariátrica, daqueles pacientes que são compulsivos, diagnosticados como compulsivos. Esses, se não tratados, continuam sendo compulsivos e vão ter recidiva da obesidade depois da cirurgia. A compulsão vai ficar perseguindo ele mesmo, ele vai continuar se sentindo mal, comendo... Dentro dessa, vamos pegar mais uns minutinhos do intraoperatório daquele primeiro momento. Eu até brinco comigo, eu chamo, não existe, obviamente, isso não existe que eu vou falar, que eu chamo de transtorno obsessivo compulsivo familiar generalizado. Que chega a família e fala assim, doutor, ele não vai conseguir nos 15 dias ou nos 30 dias fazer a dieta líquida. Eu tenho certeza absoluta. E as pessoas vão e fazem com uma naturalidade, com uma tranquilidade. E aí a família, doutor, nossa, eu não imaginei que ele ia fazer tão certinho. E isso que a gente vê, é difícil. Eu em 30 anos que estou nessa luta diária do tratamento da obesidade, raramente eu vi pessoas no pós-operatório, é uma coisa anedótica, falar que a pessoa burlou e tentou comer feijoada e que foi lá comer escondido. Lógico, sempre tem, medicina não é matemática, mas a gente não vê isso. E aí, de repente, isso está um pouco baseado em tudo que você falou, essa alteração que a gente fez no microbioma, na inflamação nisso tudo. Você acha hoje, com o que a gente já tem de medicina baseada em evidência, que isso é importante, baseado no que você falou, que a gente não vê essas coisas. Eu acho fundamental. Por exemplo, insulina. Insulina é um hormônio que causa perda do apetite quando ele funciona normalmente. Sim. Todo obeso tem resistência à insulina, então a insulina não funciona bem nessas pessoas. Quando a insulina não funciona bem no cérebro, além de aumento do apetite, indivíduos que têm resistência à insulina enxergam a comida como muito mais interessante, muito mais colorida, eles se lembram mais de comida, eles aprendem muito mais facilmente onde localizar a comida, fazer associações sobre comida. Então a insulina funciona como um verdadeiro neurotransmissor. E quando ela não funciona bem, ela aumenta a fome, ela aumenta a procura por comida, ela aumenta a urgência por comer. A Márcia, ela pegou uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante, que vamos frisar um pouquinho. Às vezes, doutor, eu estou comendo mais doce do que eu comia antes da cirurgia. E às vezes isso não é uma compulsão, é simplesmente a pessoa que não está se alimentando com a quantidade de carboidrato, ela tem pequenas hipoglicemias que levam, numa defesa natural do organismo, a comer um pouco mais. É isso que você quis dizer, ela perguntou, né? Sim. Você podia explicar para ela um pouquinho melhor isso? Sim, se ela não está comendo, fazendo uma alimentação adequada, não está balanceando, com a suplementação, as vitaminas, enfim, o ferro e tal, o corpo dela vai pedir energia de alguma maneira, ele vai pedir alguma coisa, e ele não sabe dizer para você, olha, está faltando ferro, está faltando B12, está faltando vitamina X, né? Então, ele vai te pedir. E aí, a maneira mais fácil que você vai ter para tentar repor isso, mesmo sem saber, inclusive de maneira errada, é comendo doce. Agora, não é todo mundo que busca doce que também está com anemia, que também está com déficit de vitamina, né? De repente, aquele doce significa alguma coisa para ele, ele busca o doce por conta daquele prazer interno. Então, assim, só o chocolate me faz bem, como para algumas pessoas uma taça de vinho, né? Então, eu não sou só psicóloga, mas a gente precisaria entender o que é que faz você buscar o doce. Se é falta, qual que é o significado? Então, assim, a gente precisa fazer um exame, levar para uma nutricionista, levar para o médico, e se não for nada disso, investigar o que é que faz você buscar o doce para que você se compense depois. Hélio Fernando, ele está assim, por favor, fale um pouco mais sobre a síndrome do comer noturno. Então,
A síndrome do comer noturno é uma condição clínica que afeta uma porcentagem muito grande de indivíduos que procuram cirurgia bariátrica, afeta muitos indivíduos que sofrendo de obesidade. Ela é uma doença de ritmo biológico, onde a fome aparece em horários inadequados. Então o indivíduo normalmente pega no sono e normalmente nós não temos fome durante a noite, exceto eventualmente. Esse indivíduo toda a madrugada tem fome, ele precisa levantar e comer alguma coisa, são os famosos assaltos à geladeira. Agora, não é só ir dormir e acordar. Jantar, passou 1 hora ou 2 horas, você tem vontade de continuar comendo, isso também é síndrome do comer noturno. E muitos indivíduos, quem atende pacientes candidatos à cirurgia bariátrica, sabem que esses indivíduos se queixam de que a pior hora da comida é à noite. Quando você chega em casa, você está relaxado, né, depois de um dia difícil, toda aquela narrativa sabotadora, né, do tipo, eu mereço, eu estou muito cansado, eu preciso. Isso favorece a alimentação noturna. Então, basicamente é isso. Esse comportamento tende a melhorar com o emagrecimento, obtido cirurgicamente ou não. Né? Mesmo porque, por conta, de novo, ele começa através dessa limitação física, e aí ele vai tentando manter, ou se já tiver compulsão, se manter o transtorno, vai aparecer depois de novo. Por isso, o acompanhamento, por isso a equipe multidisciplinar é importante sempre. Eu acho que o que você falou foi importante. Às vezes o sintoma é mas a causa pode ser diferente, ela pode ser emocional, pode ser nutricional e pode ser uma deficiência de vitamina. Por isso que a gente sempre bate muito sobre a equipe multidisciplinar. E a equipe multidisciplinar não pode ser uma equipe no papel, tem que ser uma equipe atuante, porque vocês estão vendo que a gente pode ter, numa simples vontade de comer doce, pode ser desde um transtorno compulsivo de alimentação até uma deficiência nutricional ou um erro alimentar. Sim. Que a gente possa a equipe multidisciplinar que vai saber dar nome a esses fenômenos que são tão complexos, né? E que, ao mesmo tempo, eles aparecem no dia a dia. Todos nós, muitas vezes, comemos para aliviar algum tipo de sentimento negativo. Todos nós, muitas vezes, comemos de madrugada. O problema é quando esses comportamentos são recorrentes. Isso é que caracteriza um transtorno. E falando de equipe multidisciplinar, eu sempre brinco com o paciente, eu falo, você chegou aqui, você operou, você casou com a equipe cirúrgica sem direito a divórcio. Você pode até trocar de equipe, mas vai ter sempre que ter uma equipe junto, né? Então, transdisciplinar, multidisciplinar, a equipe que conversa, né? Que está sempre ali para ajudar mesmo o paciente. Olha, a Boni já disse, eu sou uma beliscadora. A Raquel já disse, eu sou uma comedora emocional. As pessoas já estão começando. Como a gente sempre fala em todos os programas, a nossa função aqui é trazer alguns comentários sobre o que está se fazendo. Casos, consultas, eu oriento que vocês procurem o seu médico, procurem a sua equipe, porque a gente não tem capacidade, não é que a gente de má vontade não responde as perguntas de vocês, mas algumas perguntas são problemas que só o seu médico e só a sua equipe pode dizer. Eles sabem como foi a sua cirurgia, sabem dizer. Então não é que a gente não queira responder para você, uma, que nós não devemos, e segundo, nós não podemos. Então a gente trata dos assuntos de uma maneira geral, mas consultas é assim, ninguém melhor no mundo do que o seu médico e a sua equipe para tratar de vocês. A Elizabeth, assim, está um pouco fora do nosso coisa, mas está dentro. Ela disse que fez a cirurgia e ela não engordou mais, mas ela tem dificuldade de manter o peso. E se ela se descuidar, eu acho que ela não perde, ela ganha peso facilmente, mas ela se alimenta bem. E ela não consegue descobrir por quê. Mas aí que ela engorda porque... Olha, eu vou te dizer que se eu pegar um final de semana, né, acho que qualquer um daqui da gente, se a gente pega um final de semana e que sai, come fora, vai para churrasco, faz, né, e acaba comendo coisas que têm bastante calorias, a gente também chega na segunda-feira acima do peso, né, ou que ganhou 1 quilo, 2 quilos, enfim. É importante entender a ingestão de caloria, porque o que faz engordar também é a quantidade de caloria. Não adianta você deixar de comer um prato de feijoada, né, e continuar comendo coxinha, fritura, um bombonzinho, balinhas à tarde. Essas coisas fazem com que você acumule calorias ali e vão fazer com que você engorde. Então, assim, o importante é pensar qual é o seu comportamento alimentar. De repente, você não lembra que você está chupando bala à tarde, você está comendo alguma
coisinha beliscando outra, eu sempre indico diário alimentar, né? Anote tudo que comeu no dia, é uma dica bacana, anote tudo o que você ingeriu no dia, para que depois, no final do dia, você veja se está de acordo com as orientações que você teve. Né? Se você está fazendo atividade física, se você está bebendo a quantidade de água necessária, se você está tomando a proteína. Né? Então, acho que, apesar de eu ser psicóloga, esse também é nosso papel de reforçar isso em consulta para vocês, porque senão a gente acha que é só que está fazendo tudo errado, e depois desmotiva e acaba que perde o ponto de novo e acaba comendo errado. E principalmente a gente tem que entender, e todos nós aprendemos isso a vida inteira, eu acho que isso foi um grande aprendizado que eu tive. No começo a gente achava que a gente estava curando a obesidade. Hoje a gente tem certeza que a obesidade não tem cura, a obesidade tem tratamento. Então, é uma luta para a vida inteira. Se a gente deixar com cirurgia, com tratamento clínico, é uma luta. A gente vai ter a arma que a gente precisa. Se eu preciso de uma cirurgia, vou ter uma cirurgia, um tratamento clínico, mas nós estamos lutando contra a natureza. E a nossa natureza é engordar. Nosso corpo ele trabalha para reservar energia. Então, quem tem essa condição maior, ele tem que estar sempre. Por isso que a gente sempre fala, como você falou, é um casamento para a vida inteira. Pode trocar de marido, trocar de mulher, mas tem que continuar casado. A instituição está aí, seja ela boa ou não, tem que continuar. E é um tratamento cirúrgico, né? Um tratamento cirúrgico contra a obesidade. Então, não quer dizer que você vai... a ideia é, sim, que se mantenha com eu diria que é um tratamento. Eu acho que a parte cirúrgica ela é 30%, 40% da brincadeira, os outros 60% está aqui, mais na equipe disciplinar. A nossa parte, como cirurgião, por mais que, né, ela é o ato sendo bem feito, sendo bem preparado, bem feito e bem orientado, ele tem... Mas o problema o que eu acho mais importante é isso, as pessoas entenderem o pós-operatório, entenderem, a gente está tratando desse assunto, se eu tenho uma compulsão, como eu vou tratá-la, como eu vou melhorar para operar, depois eu ter um bom procedimento e depois um bom acompanhamento. Só para reforçar, o diário alimentar ajuda bastante, gente, porque o beliscar de um pedacinho de ovo de Páscoa, de repente no fim do dia você comeu metade de um ovo de Páscoa. Né? Porque você beliscou e não percebeu. Não pesou na sua barriga naquela hora, porque ele é molinho, ele derrete, ele passou, como diversos outros alimentos. Então, é bacana entender o que é que está fazendo você ir atrás de alimento. Que, de repente, está aí a resposta para o seu reganho, recidiva. Eu quero só fazer reganho... recidiva, né? Eu gosto muito de falar a respeito de dieta. Né? Se você for pautar o teu tratamento de obesidade exclusivamente em dieta, você está fadado a reganhar peso novamente. Eu vou dizer isso muito claramente, eu sempre digo isso para os meus pacientes. A gente vem de uma tradição judaico-cristã muçulmana que acredita que a mente é território da virtude e é um recurso inesgotável, ou seja, quem tem força de vontade consegue chegar onde quiser. Isso não é verdade, infelizmente, por mais que a gente não goste de ouvir isso. A mente é um recurso altamente esgotável. Dietas funcionam bem quando você não tem absolutamente nenhuma outra preocupação na vida, quando o seu horizonte é de brigadeiro. Surgiu um problema e você está em dieta, você interrompe a dieta porque você vai ter que dividir a tua mente para cuidar da dieta e do outro problema. Por isso que é muito importante fazer dieta e fazer atividade física junto, além de tratar as eventuais comorbidades psicológicas ou psiquiátricas, porque senão a dieta passa a ser um fator a mais para você ganhar peso. E outra coisa, o paciente, eu comentei isso essa semana, o paciente ele segue tanta instrução, né? Ele não pode fazer nada no pré-operatório, ele tem que fazer a dieta líquida, depois ele fica um mês na dieta líquida, depois ele volta no consultório, ele pode comer um pouquinho disso. Até ele ter uma dieta liberada, demora 6 meses. Não é porque ele conseguiu fazer do 3º ao 6º mês ali, que está tudo bem que ele mudou de hábito. Né, ele está seguindo orientações, ele tem medo de que aconteça alguma coisa. Só que depois do 6º mês, ele já está acostumado com uma vida ali, né, já sai, já come na casa da avó, da tia, do vizinho. Então, ele acaba esquecendo que ele está em tratamento. E aí vem um ponto importante, faz com que ele relaxe, né? E é isso que não pode, porque a mudança de hábito, eu, enquanto psicóloga, insisto que nada mais é do que insistir naquele comportamento. Enquanto ele não insistir por obrigação, uma coisa mais difícil, até virar um hábito, vai demorar. E não vai ser em 6 meses, em 1 ano. Estudos comprovam que demora para que mude-se o hábito, né, daquela pessoa. Então, ela vai ter que insistir e tem que ter força de vontade da mesma maneira que você teve para operar. Porque daí, depois disso, você consegue.
Quando você cria um hábito, seja ele bom, seja ele ruim, você cria uma rota no teu cérebro. E quanto mais você exerce esse hábito, melhor pavimentada fica essa estrada. Então, se o hábito é ruim, vai ser muito difícil extingui-lo, né? Se o hábito é bom, também. Então... Hoje, no pós-operatório, passei 6 meses, 1 ano, já tive, a gente brinca, meu namoro, meu noivado e o casamento, né? E aí já passou aquela fase onde todo mundo me elogia, cada dia que me vê, você está mais magro, você está mais bonito. Aí de repente já passei pela parte da cirurgia plástica, ou seja, nada mais é novo, já ficou uma coisa normal na minha vida. Nesse momento eu começo a ter algumas alterações alimentares. O que seria preocupante nesse momento, começa com ela e depois vem para você, nesse momento quem diria, bom, eu acho que eu estou desenvolvendo algum transtorno de compulsão pós-cirurgia bariátrica. Existe alguma coisa que eu tenha que acender uma luzinha amarela, que eu devo voltar à minha equipe se eu abandonei, que eu devo ter... Existe alguma coisa que ele tem que se preocupar lá na frente? Isso é uma coisa que eu gosto de bater muito, principalmente quando eu discuto com cirurgiões e com outras pessoas das equipes. A tendência à compulsão, a tendência à compulsividade é uma variável psicológica muito complexa. Seria muita ingenuidade nós acreditarmos que a cirurgia bariátrica cria a compulsividade no indivíduo que não a tem. Ela pode ativar ou pode deteriorar no indivíduo que já tem esse problema. Então, é muito importante que o indivíduo perceba que ele está mudando de hábitos, que ele está mudando de comportamento, e na medida em que ele passe a perceber que ele passa a funcionar de forma muito parecida com o que ele foi antes de fazer a cirurgia e iniciar o tratamento, que isso são sinais de alarme. Mas cada caso é um caso, é tão complicado a gente poder... Sim. Mas eu gosto de bater muito nessa tecla. Qualquer tipo de comportamento aditivo, dependência química, dependência comportamental, jogo patológico, compra patológica, são múltiplas variáveis, incluindo variáveis de personalidade que determinam isso. É muita ingenuidade acreditar que a cirurgia bariátrica causa. Ela pode ativar isso em quem já tem a propensão. Bom, a Elizabeth é o primeiro texto, então agora ela explicou. Ela diz o seguinte, que ela come bem e que ela tem dificuldade em manter o peso que ela considera um peso normal e que ela perde peso com muita facilidade, ela fica abaixo do peso. Elizabeth, acabou de dizer, cada caso é um caso. Existem pessoas que você vai botar a mesma pessoa dirigindo um carro, uma vai ser um piloto, outra vai ser outra, então provavelmente a tua cirurgia é uma cirurgia que está assim, a todo vapor. Tem pessoas que a cirurgia demora, perdem peso durante 12, 13, 14 meses para estabilizar. Outras estabilizam com 10, 11 meses, outras vão manter perda por 2 anos. Isso vai muito de como você se comporta, de como você faz exercício, o tipo de alimentação, o tipo de cirurgia que você realizou, a gente não sabe aqui que tipo exatamente. Então, de novo, ninguém melhor para responder essa pergunta do que o seu médico e a sua equipe, que sabem exatamente o que tinha lá quando te operaram, se o seu intestino tinha 9 metros ou tinha 7. Então, eles vão ser, estou dando um exemplo aqui, só estou dizendo que você tenha 7 nem 9 metros, só para entender. Eles vão saber direitinho como te orientar em relação a isso, mas provavelmente a tua cirurgia está funcionando bem, que você Mas quando a gente fala em comportamentos alimentares disfuncionais, a gente tende a falar muito dos comportamentos compulsivos, né? Mas existem os restritivos. Existem pacientes que desenvolvem comportamentos restritivos depois da cirurgia bariátrica. Sim. Não é a cirurgia bariátrica que causa isso. São variáveis de personalidade. A gente tem os pacientes que passam a desenvolver sintomas parecidos com anorexia, fobia de recidiva da obesa, fobia de obesidade. O funcionar dele em cima do medo de voltar, e eles passam a ter restrição alimentar importante. Plugging, né, que a gente tem nome em inglês para tudo, que é o entupimento, né, os pacientes que ficam entupidos e começam a vomitar compulsivamente. Esses pacientes não estão fazendo aquilo que a gente chama tradicionalmente de purgação. Eles simplesmente estão entupidos, entre aspas. Né? Porque na realidade hoje, com o estômago pequenininho, é difícil que ele tenha um vômito, né? Aquela coisa que tinha... Mas existem também aqueles, por exemplo, pacientes que a vida inteira foram extremamente sedentários e chegam depois de 6, 7 meses e estão querendo correr uma maratona, que é uma coisa que ele nunca fez na vida, que também é o extremo do extremo. A gente tem todos esses, não só os alimentares, mas os outros transtornos que a gente pode também falar aqui, porque são transtornos emocionais do pós-operatório. E tudo, assim, a gente sempre diz, tudo que é em excesso não é bom. O excesso de exercício, o excesso de comer, o não comer, tudo, a vida ela tem que ser feita dentro de parâmetros que a gente determina como, para você, a normalidade aqui é minha, mas não pode ser nem muito lá, nem muito cá.
Bom, a gente tá indo rápido aqui, a gente não vai vendo que o tempo vai passando. Hoje, pela experiência que vocês dois têm, que já é muito, aonde eu começo a postergar um tratamento, esse paciente, eu senti que ele tem um problema, e onde eu começo a postergar, onde eu preciso tratar, e existe, na opinião de vocês, relacionados aos transtornos de compulsão alimentar, alguma situação em que eu deva contraindicar uma cirurgia? Definitivamente? Quem quer começar? Quer começar, Loreta? Postergar sempre que se achar. Eu acho que postergar é a melhor conduta, né? Mas o que eu acabo fazendo, se eu entendo que ele tem... se não é nada cognitivo, gente, se não é nada, nenhuma doença psiquiátrica descompensada, né? Porque também a gente compensa e depois... E aí parte para o braço, vai e faz. No caso de compulsão alimentar mesmo, se eu me sentir insegura de que naquele momento dieta líquida, mas a gente já falou disso, poucas vezes acontece. Né? Então, assim, mesmo porque no pós-operatório o paciente não... Ele acaba aderindo, né? Então, quando acontece qualquer coisa nesse sentido, eu encaminho para o psiquiatra. Graças a Deus eu tenho psiquiatra na equipe e encaminho e ele orienta, medica e aí fala da sua parte. Aí, então. Eu acho que a contraindicação absoluta é aquilo que não é tratável e eu colocaria dentro desse condições como condições com déficits cognitivos. Pacientes que têm distúrbios intelectuais, de compreensão, demências, não conseguem compreender, mas é muito difícil você contraindicar absolutamente para alguém. Até mesmo para alguns dependentes químicos. A gente fala de dependência química, deveria ser uma contraindicação absoluta? Nem sempre. Existem relatos na literatura de indivíduos que melhoraram as suas compulsões depois da cirurgia bariátrica. Então, só que esses casos não ganham repercussão. O que ganha repercussão é coisa ruim. Então, hoje em dia existem alguns relatos de casos que mostram que indivíduos que conseguiram interromper o uso de substâncias durante um tempo interessante, né, um tempo robusto das suas vidas, são bons candidatos à cirurgia bariátrica. Né? Então... Bom, deixa eu responder aqui para a Ana Paula. Tem o risco de fazer cirurgia bariátrica, seja ela bypass ou sleeve, que é a gastrite vertical, o paciente não emagrecer, mesmo seguindo todas as orientações? Não. Alguma coisa tem que emagrecer. Ou então foi uma... lógico, de novo, medicina não é matemática, a gente tem, mas algum peso, alguma coisa tem que ter perdido. A sociedade ela já tem os guidelines no site da sociedade. Existe sim, a gente divide em duas coisas, aquele paciente que voltou, ou seja, a doença dele voltou depois de alguns anos, e tem aquele doente que durante o primeiro ano ele não conseguiu nenhum efeito. Dentro da técnica que foi feito, ele tem que atingir até o final do ano pelo menos entre 15% e 20%. Abaixo disso a gente considera como insucesso, e aí, de novo, a sua equipe é mais indicada, mas é muito difícil que você não perca nada, alguma coisa perde. Óbvio que de novo, quando é a pergunta mais difícil que nós temos para responder no consultório: doutor, quanto eu vou perder? Não sei. Você vai perder em média 30, 35, 40, mas depende mais de % do que você tinha, mas depende do que você vai fazer, depende de como você vai se comportar, depende da tua atividade. Tem uma coisa importante que eu acho que é para dizer para os candidatos e para os pacientes: quanto mais assíduo e mais pontual você for às consultas com a sua equipe multidisciplinar, incluindo o cirurgião bariátrico, melhor você vai perder peso e mais peso você vai perder. Essa é uma variável indiscutível. Enquanto todos os pacientes que tiveram perdas robustas e mantidas por mais de uma década são pacientes que estão lá com a gente. A cada 3, 4 meses eles estão fazendo a consulta. Isso a gente chama de acompanhamento, né? O que é diferente de uma terapia, o que é diferente, né, de uma avaliação. Isso é o acompanhamento multidisciplinar. Quando o paciente vai e adere dessa maneira que o Hélio comentou agora, eu diria que não tem como não dar certo, né? Mas é isso mesmo. Às vezes, mas a probabilidade é muito baixa.
Né? Então, assim, eu tenho amigos, Loreta, tenho amigos que fizeram cirurgia e que acham que sabe tudo e que não vão mais, porque na cabeça deles eles só estavam gordos e agora eles já emagreceram um pouco, já saíram do caso do nível IMC obesidade mórbida, não estão magros e tem gente que não quer e está ali e que ainda tem alguma comorbidade, ainda tem alguma coisa, mas não assume para si, porque tem essa dificuldade do comprometimento com o tratamento, de voltar no consultório, de ir ao médico, às vezes perdeu o convênio, às vezes, né, mudou. E aí, entendo que existem essas dificuldades, mas é um casamento sem divórcio, não adianta. Sem ser compulsão alimentar, mas são as que a gente vê no dia a dia. Muitas vezes, são pacientes que a vida inteira eles foram errados. Não perderam peso porque eles não fizeram sempre, eles foram culpados por anos de tratamento. E de repente quando ele vê uma cirurgia que em 1 ano, 2 anos, 3 anos eles conseguem um resultado muito bom, e aí de repente começa a aparecer, seja ele por um transtorno emocional, por um transtorno alimentar, ou pela falta de exercício, ou tudo isso junto, ou falta de acompanhamento, quando ele vê que ele começa a recuperar um peso, às vezes ele não volta, fala, doutor, eu não voltei porque eu me envergonhei, porque de novo eu falhei. Vocês têm essa experiência no dia a dia? Eu tive semana passada um relato desse. Paciente operada há 5 anos, ficou com medo de voltar porque ela queria o parabéns do cirurgião, né? Então, assim, ela não atingiu a meta, né? E mas o que é meta? Para ela, não, a meta. O que é meta? Para ela. Doutor, qual é a minha meta? Porque a paciente chega no consultório e ela se dá uma meta. Meu sonho é pesar tantos quilos. Será que eu vou conseguir? Então ela já sozinha, ela já entra na internet, ela já calcula o IMC, ela já calcula a altura, tudo. Então eu acho que eu vou conseguir chegar. E nem sempre vai conseguir de acordo com o peso que ela tinha antes também, né? Então, e aí emagreceu um pouco, engordou no 2º ano, voltou só com 5 anos, ficou 3 anos sem voltar por conta de uma vergonha, né, de encontrar com o médico mesmo e ser mais cobrada mais uma vez. E ser cobrada mais uma vez. A sensação de fracasso acompanha muito, né, quem não consegue. Então, assim, tirando as comorbidades, a necessidade da cirurgia que o paciente tem de operar para ter qualidade de vida e saúde, tem a questão interna, né? Não posso deixar isso de lado. Então, assim, às vezes ele já está desesperançoso, ele já não tem mais esperança em nada, está frustrado, tentou a vida toda perder peso, a família que cobra, o namorado, tal, tem um monte de coisa. E ainda mais o médico, né? Então, isso faz com que ele se esquive e não volte mesmo. Mas é importante saber que, se tivesse, de repente, voltado antes, a gente teria tentado ajudar mais cedo, né? E, de repente, não tinha passado tanto tempo. Hélio, vamos comentar? Concordo, é isso mesmo. Muitos pacientes acabam não voltando por desmoralização, por vergonha, até por medo de levar um pito do uma cirurgião, bronca, mais uma bronca. É. Eu cheguei até, fiz uma cirurgia e depois não tem. O que nós temos que entender todos é que, assim, quando me perguntam, doutor, eu vou recuperar algum peso depois disso? Vai. Isso é normal. A gente chega, em 2 anos, a gente chega, vamos dizer, na parte mais baixa na curva, que a gente chama de nadir, e depois a gente vai dar uma subidinha. Essa subidinha que tem que ser controlada. Ela não pode ser uma subidinha, mais uma subidinha, mais uma subidinha, e a gente vai oscilar 2, 3 quilos para cima e para baixo, de acordo com a necessidade. Então, isso é uma coisa normal, que vai acontecer com o operado e o não operado. A cada década que a gente tem, nosso corpo vai ficando mais econômico. Isso vem lá do passado, a gente não tinha mais a capacidade de correr atrás de alimento, de caçar. Então é uma autodefesa do próprio organismo. Com o passar da idade, a gente tem um nível de taxa. É importante a gente falar isso aos pacientes para eles terem expectativas realistas. Realistas. Né? Muita gente vai dizer, eu quero ter o mesmo peso que eu tinha, eu quero voltar a ter 52 quilos. Mas quando foi a última vez que você teve 50? Quando eu tinha 16 anos, né? Eu tinha uma energia aqui, um motor V8 que gastava gasolina. Chega no consultório com a foto. E hoje eu tenho o motor de um Fusquinha. Mas eu era assim, eu queria ficar assim de novo. Você sabe, quando eu brinco, eu digo assim, olha, eu vou te dar o teu peso dos sonhos é peso dos sonhos. Esse difícil, você pode alcançar, mas você vai ter que fazer muito. Então não adianta eu querer aos 52 anos ter o peso que tinha aos 16. Aos 17, mas era um outro mundo, era outra idade, era outra coisa. Então, assim, eu acho que é o que a gente falou, ninguém falha em voltar a recuperar.
Todos nós, olha a gente, vê as nossas fotografias, operados ou não operados, quando a gente tinha 16, 17 anos, era uma vida diferente. O corpo gastava, a gente estava em formação. Hoje não, hoje a gente está em decomposição, né? Já está entrando na parte mais baixa, em formação e fica bom. Uma coisa importante a dizer aos pacientes é que uma atitude pessoal já muito pesquisada e que mostra que tem efeito sobre sucesso pós-operatório é automonitoramento. Quem se automonitora normalmente tem mais chances de ficar bem. Então são pessoas que têm registros alimentares, que cuidam da quantidade de atividade física semanal. São pacientes que se observam. Mais do que desembala. Isso. Então isso é importante. A gente já falou isso várias vezes, a velhice vai nos tornando repetitivo, né? Mas eu sempre brinco com meus pacientes, no consultório, eu sempre deixo na primeira consulta. Eu faço um triângulo, eu falo que a cirurgia está aqui em cima, mas a base da sua cirurgia, o que vai fazer efeito é a reeducação alimentar e a atividade física. Se eu não juntar os 3 pontos, não adianta. A cirurgia ela pode até funcionar sozinha. 1, 2, 3, 4 anos. Mas lá na frente você vai pagar a conta. Se você não melhorar a tua alimentação, e melhorar a alimentação, a gente fala em reeducação, não é só a reeducação alimentar, é reeducação emocional, comportamental. Todos nós, quem não gosta de ser elogiado, quem não gosta de chegar nos lugares e depois, quando você volta para o normal, é duro você voltar ao normal, né? Você não ter mais. É aquela história dos atores que são famosos e depois não são mais. O reforço, né? O reforço positivo ele vai se esvaindo com o tempo. Né? E depois aquilo vira normal. Não é que as pessoas não estão te admirando, é que já não é mais uma novidade. Você já está bem, você está legal tal. E isso que você falou, Loreta, é muito importante. As pessoas, esse acompanhamento, às vezes pode parecer até enfadonho. Eu vou lá, o doutor pergunta sempre as mesmas coisas, a Loreta a mesma coisa, o Hélio a mesma coisa, a nutricionista a mesma coisa. Mas é a mesma coisa que tem um fundamento, porque hoje nós temos uma pesquisa há uns tempos atrás que mostrou que os nossos pacientes não voltam mais com a gente. A mulher volta com o ginecologista e o ginecologista ele vai fazer a parte dele, vai ver os hormônios, vai ver uma ou outra vitamina e às vezes determinadas coisas que nós precisamos saber. E doutor, aí se faz na busca ativa, não doutor, fala para o doutor Luiz, pro doutor Hélio, para a Loreta que eu estou muito bem, eu fui no meu médico e ele falou que eu estou bem. O que é estar bem? Né? A gente precisa fazer. Então, esse acompanhamento, e a gente sabe, você foi claro, que existem vários trabalhos hoje que dizem que as pessoas que têm os melhores resultados são aquelas que fazem acompanhamento. Não é aquela coisa, né? Todo dia ir lá perguntar para você, Loreta, eu posso fazer isso? Eu posso comprar uma calça? Nós não queremos dependentes, nós queremos estar lá a postos para quando eles precisarem. E se precisar para uma compulsão alimentar, por uma compulsão emocional, se está ganhando peso, é isso que a gente quer fazer no final das contas. É isso que é o acompanhamento pós-operatório. É isso? Exatamente. Acompanhamento é uma coisa mais pontual, né? Não precisa estar lá toda semana, como no caso de uma terapia, né? Falar de todos os problemas da vida, não é isso. A gente quer entender o que está acontecendo, se ele está bem, como ele está se relacionando com... Eu, no caso, psicóloga, né? Como ele está se relacionando com a comida, as emoções que estão ali em volta desse comportamento alimentar que ele tem, as queixas dele, enfim. Isso pode ser a cada 3 meses, 6 meses, enfim, cada consultório e cada equipe tem um protocolo, né? Mas que isso não se espace tanto para que depois ele não seja difícil reverter. Bom, para variar, a gente vai falando e faltam 3 minutos para acabar. Nós falamos aqui quase antes. Loreta, muito obrigado uma vez mais. Obrigada. 1 minuto para suas despedidas. Obrigada, gente. Obrigada, sociedade. Estou bem feliz em estar aqui de novo. Pessoal que está assistindo, muita força. Vocês são muito corajosos. Vocês podem tudo que vocês conseguem, que vocês quiserem ir atrás. O importante é ter consciência de que a cirurgia é um tratamento, que a gente está aqui para ajudar. Não tenha medo do psicólogo, não tenha medo do psiquiatra, não tenha medo do doutor, não tenha medo de ninguém, porque o nosso papel é ajudar vocês. Então, se essa relação for sincera e direta, não tem o porquê não dar certo o tratamento. Hélio, uma vez obrigado, suas considerações. Eu que agradeço a oportunidade de estar por aqui, é sempre bom poder esclarecer as pessoas. Eu sempre digo que quando a gente não entende uma coisa, a gente usa da moral para tentar explicá-la. Então, ninguém tem culpa de ser obeso.
você é responsável pelo seu tratamento. Então, se você percebe que tem alguma coisa no seu comportamento alimentar que você defina como compulsão, procure um profissional de saúde mental, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, só ele vai poder classificar, categorizar isso e encontrar a melhor forma de tratar. Então, existem diversas formas de estar compulsivo alimentarmente, vamos dizer assim. Muito bom. Bom, gente, temos um minuto final. Eu gostaria de lembrar vocês que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela está hoje imbuída em mostrar para vocês que existe a cirurgia metabólica, existe uma nova vida, existe um site onde você pode buscar isso. São informações muito importantes. Nós estamos num momento onde nós temos que levar que é um outro caminho. Não são para todos os pacientes, são para aqueles que não conseguem um tratamento, mas existe a cirurgia metabólica. E a gente está precisando, porque é o momento da gente mostrar que a cirurgia metabólica, quando feita com segurança, quando feita com profissionais, pode ser mais uma arma nessa terapêutica para o combate do diabetes tipo 2, do colesterol, da esteatose hepática, da hipertensão, ou seja, das doenças metabólicas. Ou seja, a gente não só cuida de peso, mas a gente cuida de saúde e qualidade de vida. Quinta-feira que vem estaremos aqui de novo com mais um tema. Eu tenho certeza que vocês estarão, como eu tenho certeza que vocês terão saúde e qualidade de vida, é o que a gente busca. Muito obrigado e até a próxima quinta, como eu sempre dizia, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bar e canal. Um abraço e até a próxima quinta-feira. Na década de 80, começou a se observar que pacientes que faziam cirurgia bariátrica, que era a cirurgia originalmente para tratar obesidade mórbida, obesidade grave, aqueles que eram diabéticos, obtiveram um grande benefício em termos de resolução do diabetes e de melhora da glicemia. Isso gerou uma infinidade de estudos, uma infinidade de outras observações e se desenvolveu o conceito da cirurgia metabólica. A cirurgia metabólica é mais ou menos o mesmo tipo de cirurgia, os mesmos procedimentos, mas com foco diferente. Um foco não exclusivamente na obesidade, mas um foco nas doenças que vêm com obesidade, principalmente o diabetes tipo 2, que é uma doença que também está associada frequentemente à hipertensão, ao colesterol elevado, ao triglicérides elevado, ao baixo HDL. A esse tipo de procedimento focado no tratamento dessas doenças, nós passamos a chamar de cirurgia metabólica. E a cirurgia metabólica, ela tem como finalidade tratar essas doenças e, principalmente, reduzir complicações advindas do diabetes não controlado, complicações como problemas na retina que podem levar à cegueira, problemas nos rins que podem levar à necessidade de transplante renal, de hemodiálise, problemas cardiovasculares, que são a principal causa de mortalidade nos pacientes com diabetes. Então a cirurgia metabólica tira um pouco o olhar da cirurgia bariátrica, que seria pensar na obesidade pura e simplesmente, e passa a olhar para todas as doenças que limitam a qualidade de vida e que também abreviam a quantidade de vida que as pessoas têm.